Eu sou Sabrina Campos da Cunha e este é o Uma Só Voz. Vamos juntos? Apresento agora a você mais esta série super especial de entrevistas com autores, escritores, artistas renomados que brilham por todo o mundo e que participaram da 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, através de Rede Sem Fronteiras, com quem mantemos uma parceria oficial consecutivamente. Sim, por mais este ano de 2023, porque juntos somos mais fortes. João Ângelo Siqueira é médico oftalmologista em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já escreveu vários artigos científicos e capítulos de livros em sua especialidade. Escreveu e lançou na Academia Mineira de Letras o livro O Menino que Queria Tocar as Estrelas, com ilustrações da filha Luísa Teixeira Siqueira. Participou da antologia poética no livro Amor no Terceiro Milênio, lançado na Academia Mineira de Letras. É membro eleito da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. E lançou também o livro de poemas e mensagens de Natal, Mensagens Atemporais, com fotografias suas próprias e de Cláudio Reis, e ilustrações da sua filha, Luísa, no capítulo Mensagens de Natal. Confira essa entrevista incrível com o nosso caríssimo convidado, João Ângelo Siqueira. E eu começo, portanto, já o momento mais esperado, é claro, para a gente receber o nosso convidado. Então, seja muito bem-vindo ao Uma Só Voz. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e para todas. Eu fico muito feliz de poder receber sempre um escritor nessa grande parceria com Rede Sem Fronteiras e principalmente para falar de livros, né, e de uma feira tão importante como a Feira do Livro de Lisboa, dentre outras atividades, já nesses 10 anos que são bodas de estanho, né, que a Rede Sem Fronteiras comemora. E, claro, num momento tão especial, uma frase. Queria já começar fazendo uma pergunta. Uma frase, por exemplo, que lhe inspira como pessoa, como escritor, que lhe defina como algo que seja de admiração, que seja importante como lembrança, como algo que lhe motive, algo que você queira deixar de início aí para as pessoas que estão nos assistindo agora. Ok. Bom, nós estamos lançando o Mensagens Atemporais. Então, a frase seria: sou mensageiro nato, recebendo e entregando casos ou acasos, como é da história do mundo. Manda sua mensagem, responderei com coragem o que pode caber num segundo. Seria esse o momento atual da gente tentar distribuir mensagens de paz e de construção de um mundo melhor. Excelente, é verdade. A gente vive dias difíceis, né, em muitos lugares do mundo, então uma mensagem como essa com certeza é edificante, revigorante e certamente faz muito bem a todos aqueles que desejam uma palavra para ânimo, né, para se sentirem motivados de fato a conseguir prosseguir. Muito bom. Agora nos fale um pouco sobre as suas obras, sua inspiração como escritor, em termos de gênero literário que lhe agrada mais escrever, enfim, como chegou nesse momento da literatura, o que lhe faz querer escrever e principalmente, né, fale das preciosidades. A gente quer saber e quer ver as suas obras para que a gente possa também alcançar esse mundinho que está dentro do escritor, dentro desse nosso entrevistado. Perfeito. Eu escrevo, acho que desde sempre, desde de criança, eu sempre escrevi. Lancei há alguns anos o meu primeiro livro infanto-juvenil, O Menino que Queria Tocar as Estrelas, em parceria com a minha filha, que fez as ilustrações. Na época, ela tinha 6 anos, quando ela ilustrou o livro.
e ficou muito legal, um trabalho bem bacana. A gente tem até um audiolivro, um DVD dele também, que está no YouTube, ficou muito bacana. E agora a gente está lançando esse livro de poesias, fotografias, e tem algumas ilustrações dela também, mensagens atemporais, que foi organizado e grande parte escrito durante a pandemia, e que são realmente mensagens de ânimo, como você disse, para tentar vencer esse momento que ainda estamos um pouco nele, né, de muita dificuldade em todo o planeta, de muito isolamento, coisas que a gente percebeu e confirmou que o ser humano ele não é um ser para viver isolado. A gente, como diz o próprio parte do primeiro poema, a gente gosta muito de família e de lar, mas a gente ama aglomerar. Então, é uma coisa que acho que está dentro de todo ser humano, e isso fez muita falta, gerou, inclusive, muitas questões na saúde mental, muitas alterações aí que até hoje são sentidas no planeta inteiro, e que a gente está tentando superar, vencer isso aí, né? Então, as mensagens são isso aí, mensagens de otimismo para a gente tentar levantar a poeira e dar a volta por cima, e tocar o barco para frente. E Maravilha. atualmente nós estamos nessa, nós estamos nas mensagens atemporais aí, divulgando aqui no Brasil, em Portugal, tivemos em Paris, na França, estamos trabalhando para que as mensagens cheguem ao maior número de pessoas no mundo todo. A gente ainda está só com a versão portuguesa, mas a gente espera ter versões em inglês também para poder facilitar essa divulgação aí. Vamos trabalhar nisso aí. Tá? Perfeito. E a gente, você está com um livro aí para mostrar para a gente? Vou colocar aqui para mostrar aqui, ó, a capa do Linda livro. capa. E ele tem fotografias em todos os poemas, tem uma foto para acompanhar. A gente acredita que a parte de imagem é muito importante também para poder acompanhar a escrita, que dá complementa, né? Acho que dá um astral legal. E agora a gente está trabalhando também numa questão de uma parte do audiolivro com música, porque eu acho que a música ela sempre complementa demais a questão da poética e da imagem. Então, seria imagem, poesia e música. E acho que as coisas se andam juntas, se complementam. Acho que isso é importante. Perfeito. E esse é um livro, então, que também teve, né, a participação da sua filha, né? Que bom. Então a gente vê que são vários laços que estão aí reunidos nessa grande obra. Tem previsão de lançamento aqui no Brasil? Tem alguma forma da gente saber se vamos poder conhecer pessoalmente o autor aqui no Brasil também? Bom, nós vamos fazer um lançamento agora em outubro na FLIT, na Feira Literária de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, que é uma feira muito bacana. A cidade é linda de Tiradentes, quem não conhece. E vai ser em outubro e a gente já está na programação lá, a gente vai fazer o lançamento lá e talvez a gente está tentando fazer um lançamento no Rio, na Travessa, antes do final do ano. Isso aí está nos planos também. Maravilha. Estamos correndo com as mensagens atemporais aí em todo lugar. Onde tiver um espaço, nós estamos entrando. Isso, tem muita coisa boa ainda para acontecer, então, agora nesse ano de 2023, né, e que venham muitos mais nos anos por vir. Tenho certeza que é uma obra que todo mundo vai querer ter na estante de casa. Eu gostaria de saber também como é que foi, inclusive, poder participar dessa feira, que é a Feira do Livro de Lisboa, a 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que é uma das feiras mais importantes do mundo, né? E principalmente participar através do stand de Rede Sem Fronteiras, que é super conhecido, é super bem frequentado por todos que passam por Lisboa durante essa feira maravilhosa. E, claro, né, poder então ter mais elementos de convidados, de pessoas que tragam essa visibilidade também para o livro, mas em outros
continentes, né? Já que quem passa ali por Lisboa vai levando, né, além fronteiras para muitos outros lugares e cruzar aí o oceano com essa literatura lusófona, com o nosso idioma português. Como é que é participar de uma feira dessa, como escritor, como literato, enfim, ainda mais com um livro tão especial, feito, né, com a sua filha, feito também junto com um elemento especial que é a família, e como é para você e como é para vocês, né? Já que eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho, né? Como diz a própria de Andréa Portugal também, juntos somos mais fortes. Então, como é que todo mundo recebe, né, mais esse prestígio também de poder participar de algo tão importante? Foi uma honra e realmente a feira é maravilhosa. Foi uma experiência, eu não tinha tido ainda essa experiência de feira internacional, já sabia da importância da Feira de Lisboa, e o trabalho da de Andréa e da Rede Sem Fronteiras realmente é de tirar o chapéu. Foi fantástico, está sendo fantástico. A gente deve voltar a Portugal agora nesse segundo semestre para participar do congresso lá de língua portuguesa. Eu acho que isso é super importante, a gente valorizar a nossa língua, que é uma língua bela e que tem uma abrangência muito grande no mundo, e valorizar isso, valorizar esses laços Brasil-Portugal, que são eternos, né, e de grande importância para todos nós, com grandes poetas, escritores dos dois lados do mar, né, de lá e de cá, e esperamos voltar. Foi realmente uma experiência muito gratificante e que está rendendo frutos até hoje, e a gente espera manter esses laços todos, porque juntos somos mais fortes, né? Essa é a verdade. Maravilha, então quer dizer que a gente pode esperar mais participações, né, com a Rede Sem Fronteiras, seja esse ano, seja no que vem. Todos podemos continuar acompanhando o seu trabalho. Vai ser um prazer. Maravilha! E eu agradeço a todos que estiveram, portanto, conosco durante esse período de entrevista e que vocês continuem acompanhando, inclusive, no nosso portal, Uma Só Voz, para saber um pouquinho mais do nosso convidado, inclusive como adquirir as suas obras. Muito obrigada ao nosso querido convidado e até mais. Foi um grande prazer. Até breve. Eu sou o João Ângelo Siqueira, escritor de Minas Gerais, Brasil. Vamos juntos em uma só voz? Feira do Livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta loa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na rede sem fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Lara,